Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de Juízes e hoje vamos começar a partir do capítulo 2. Vai falar sobre Deus repreender os israelitas agora no início. Versículo 1 diz: O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca mais invalidarei minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos falar agora sobre a morte de Josué, versículo 6. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos do que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou aquelas nações ficarem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Agora, no capítulo 3 de Juízes, vamos falar sobre os povos pagãos no meio de Israel. A partir do versículo 1 diz: São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova,
para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jeveus e dos jebuseus. Tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Falando agora sobre Otniel, versículo 7 diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Casuri-Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Casuri-Zataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Casuri-Zataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Agora falando sobre Eude, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo de sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e também não tirou o punhal da barriga. A gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades da sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o Senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Agora vai falar sobre Sagar, versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. No capítulo 4 de Juízes vai falar sobre Baraque e Débora, e diz o seguinte a partir do versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude.
E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada sem escapar, nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azon, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier a perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. No capítulo 5 de Juízes, nós vamos falar sobre o cântico de Débora. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim,
até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubi houve grande discussão, porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan porque se deteve junto aos seus navios. Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum dos despojos de prata. Lá do céu, as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera. O rei de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: Não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císara, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Até amanhã, que Deus te abençoe.